Chegou a hora de tomar nosso café de todas as manhãs e hoje, quinta-feira, nosso tema é eleição. O professor Alessandro Paixão, que é especialista em direito eleitoral, já está aqui no nosso estúdio para conversar comigo sobre esse tema. Professor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, professor, estamos na reta final. As pesquisas ainda não apresentam os candidatos muito próximos, né? Alguém ainda pode apresentar alguma carta na manga? Dá tempo de mudar alguma coisa daqui até o dia da eleição? Eu acredito que, em que pese as pesquisas venham se mostrando bem próximas, né, e consolidadas, ainda temos aí alguns dias, né, 3 dias para a eleição, e durante esse período pode acontecer muita coisa que vem impactar, influenciar nesse resultado. Inclusive, isso se mostra claro quando alguns eventos acontecem, como, por exemplo, do ex-deputado Roberto Jefferson, e que esse acontecimento impacta diretamente na pesquisa que vem na sequência. Então, 3 dias, pode acontecer muita coisa, os candidatos estão aí muito próximos, em algumas pesquisas aparecendo empatados tecnicamente, e então não tem nada definido. Pois é, professor, o senhor mencionou essa questão do Roberto Jefferson. O ex-deputado recebeu a tiros, é aquele caso que todo mundo ouviu falar, né? Foi muito difundido. Ele recebeu a tiros da Polícia Federal, algo que era inimaginável para muita gente. Chegou a jogar granadas contra os agentes. Quero saber do senhor, a gente pode dizer que esse episódio gerou algum impacto na eleição? Isso prejudicou algum dos lados? Foram 2 acontecimentos agora, né, nesses últimos dias, que de forma direta vai impactar na eleição. A atitude impensada, infeliz e criminosa do ex-deputado federal Roberto Jefferson, isso não se discute. A atuação dele foi desastrosa, né? E como uma pessoa próxima ao presidente Bolsonaro, isso acaba atingindo o presidente Bolsonaro nas pesquisas, isso é óbvio. E, por outro lado, todo esse escândalo que surgiu agora, nas últimas horas, e que ainda nós precisamos averiguar com muito cuidado, que é a distribuição da campanha nas rádios de um determinado candidato que foi o Bolsonaro, que, pelo que foi levantado até aqui, ele estaria sendo prejudicado com aproximadamente 150 mil inserções que não foram realizadas. O TSE ontem se pronunciou, emitiu uma nota, dizendo que não é o responsável pela distribuição. Mas é interessante, ele não é o responsável pela distribuição, mas o pool de empresas que é responsável por essa distribuição tem a sala dentro do TSE, funcionamento dentro do TSE, e alguns servidores do TSE atuam lá dentro. Então, isso tem que ser verificado, tem que ser averiguado, porque realmente é algo muito, se configurando, é algo muito grave, é uma afronta direta à democracia brasileira. Temos que verificar. Professor, os 2 candidatos, como a gente já mencionou, estão muito próximos nas pesquisas. Vou trazer o exemplo aqui da pesquisa Quest. Lula apareceu com 53, Bolsonaro com 47. Essa diferença tão apertada, ela pode, de alguma maneira, abrir margem para questionamentos? Essa é a grande preocupação. Nós teremos, independente do resultado, 2 consequências. O questionamento, né, da parte vencida, e uma outra preocupação que é relacionada à própria política, que é a falta de representação com mais força. O candidato, a gente está fazendo uma previsão, né, os comentaristas, os estudiosos estão fazendo uma previsão de uma diferença de 1 milhão, 1,5 milhão de votos, talvez até menos. Pensando num país gigantesco como o nosso, um presidente sendo eleito com a diferença inferior a 1 milhão de votos, o que seria isso? Né? É democracia, é a maioria, mas abre uma avenida aí para se discutir muita coisa, e o temor é esse, né? Essa falta de representação
forma mais segura, mais absoluta, mas de qualquer forma, independente disso, é democracia. Se for um voto de diferença, nós estamos com a maioria. Exatamente. Na sexta-feira a gente vai ter o último debate antes das eleições. É um momento muito importante, um momento que vai colocar praticamente um ponto final no segundo turno, já que no sábado já não terá mais possibilidade de fazer comícios, nem campanha na TV e no rádio. O que a gente pode esperar dos dois candidatos nesse último debate que a gente vai ver na sexta-feira? Infelizmente, a gente pode esperar mais do mesmo, que é esse embate sem apresentação de propostas, o que é uma infelicidade. Seria o momento para que todos os dois candidatos, que não fizeram isso durante toda a campanha, tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Jair Bolsonaro, apresentassem propostas ao povo brasileiro. Quais são as propostas? Isso foi feito de forma muito superficial. Quais são as propostas? Porque é a partir da proposta que eu, enquanto cidadão, vou definir meu voto. Eu vou me alinhar com aquele candidato que apresente propostas que atendam os meus interesses enquanto cidadão, enquanto administrado, não é? E sem a apresentação dessas propostas, só essa discussão de ataque, que infelizmente a gente tem visto, né? Voltada aí para levantar quem foi, olha que absurdo que nós chegamos, quem foi o mais ou menos corrupto. Isso não é proposta. Quais são as propostas? Isso, fazer isso, essa briga que a gente já viu várias vezes, a gente pode falar até que é praticamente um vexame, né? O pessoal lá fora faz a cobertura desses debates e a gente vira motivo de chacota. Isso dá resultado ainda? Pode trazer voto? Porque o que eles precisam fazer é aumentar essa margem e quem está em segundo lugar ganhar voto. E aí fica fazendo essa mesma coisa que já está fazendo há tantos dias, pode ainda, no último dia ali, no penúltimo dia antes do dia da votação, pode trazer novos eleitores? Será que isso é uma boa estratégia? Infelizmente, nós ainda temos pessoas que se comovem com esse tipo de espetáculo trapalhão, né? Porque é o que se tornou os debates políticos no Brasil. Vira meme quase que automático, né? Na linguagem da rede mundial de computadores. Vira um meme automático. E pessoas ainda se comovem com isso. Quem foi o vencedor? É uma frase constante ao final do debate. Quem foi o vencedor do debate? E nós, de certa forma, somos responsáveis por isso. O vencedor não é aquele que acusou mais, ou pelo menos não deveria ser. O vencedor deveria ser aquele que apresentou mais propostas, propostas com mais credibilidade de execução, mas, infelizmente, ainda temos, e não é um número pequeno de brasileiros que se comovem com esse tipo de espetáculo, que é uma tristeza, tecnicamente falando, e que são levados ao voto pela declaração de que determinado candidato foi o vencedor, se sagrou o vencedor daquele debate. Vemos no discurso dos dois candidatos muito se falar sobre riscos à democracia e tudo mais. Um acusa o outro de colocar a democracia em xeque. Eu quero saber do senhor, pela sua experiência, o senhor consegue falar para a gente se realmente o Brasil está com a democracia ameaçada? A gente precisa temer essa questão? Bom, a opinião do Alessandro Paixão, professor, advogado, é que nós estamos sim com a democracia ameaçada, tanto para um lado quanto para o outro lado. A democracia, ela deve se pautar em alguns pilares que nos últimos tempos nós não estamos enxergando de forma clara, em especial pelo ativismo judicial, e nós já tivemos a oportunidade de discutir isso aqui, que vem sendo praticado pelos tribunais superiores, tanto o STF como o TSE. A atuação do TSE, né, tentando determinar essa reta final das eleições, isso, perceba, podemos pegar aí a imprensa especializada de abrangência nacional, que inclusive, de certa forma, sempre foi mais alinhada à esquerda brasileira,
criticando a postura do Tribunal Superior Eleitoral. Então, perceba, não é algo que fala de um lado, já não se tornou mais fala de um lado. Realmente, nós temos que nos preocupar com essa atitude. Nós temos que nos preocupar com essa ação ativista que vem sendo praticada pelos tribunais superiores, tentando influenciar o resultado das eleições. Se fosse do contrário, a minha fala seria a mesma. Perceba, o problema não é quem o TSE está tentando aí auxiliar nesse momento, mas sim ele extrapolar a sua competência constitucional para fazer o que não é devido, buscando influenciar as eleições. Isso é muito grave. Nós tivemos aí uma pesquisa, várias pesquisas no âmbito mundial, discutindo as eleições americanas, a última eleição americana. E se discutia justamente a influência de organismos internacionais, através da rede mundial de computadores, influenciando o voto. Isso é democracia? Muitos especialistas já estão falando que essa influência indevida, né, fere a democracia. Quanto mais essa influência indevida, fora dos preceitos constitucionais, influenciando o eleitor através das ações de um tribunal, de um dos poderes do Estado. O ideal, né, professor, é que tudo acontecesse de forma tranquila, de forma mais natural, mas o que a gente viu nesse ano foi uma campanha muito selvagem, atuação muito incisiva de todos os lados possíveis, todos os lados envolvidos. Essa provavelmente, professor, é a última vez que a gente vai conversar antes do domingo, quando vamos eleger o presidente que vai governar o país a partir de 1º de janeiro. Eu gostaria de voltar nossa conversa para o eleitor. Fala para a gente sobre a importância do voto. Acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, outras televisões também já falaram várias vezes, mas eu acho que é essencial a gente reforçar isso para quem está nos acompanhando. A importância do voto e do voto consciente e livre. Exatamente, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui. Em determinado momento, nós discutimos sobre o famigerado voto útil. Meus queridos telespectadores, não existe voto útil, existe voto consciente. E o voto consciente é votar naquela pessoa que se aproxima dos seus ideais. O que você acredita, o que você pretende como Estado, como futuro desse Estado. Então, busque aí informações sobre os candidatos e a sua decisão consciente sobre o voto deve estar atrelada à manifestação desses candidatos, às propostas desses candidatos. Então, isso é democracia. Votar de forma consciente, sem influência externa. Discutimos aqui também o crime eleitoral do 301 do Código Eleitoral, sobre o assédio eleitoral, né? Está relacionado a isso. O eleitor, ele tem que buscar aí o voto manifestando a sua vontade livre e consciente, atrelada aos ideais que ele pretende como Brasil de futuro. Exatamente. Então, é fundamental que a gente vá para as urnas com isso na cabeça, né? O seu voto, ele é secreto, você pode ficar à vontade, não vote por pressão de ninguém. Professor, a gente entra agora nessa questão da abstenção, né? Muita gente acaba descrente, tem os a favor do voto útil, tem aquele que é contra e tem aquele que não vai votar, está descrente. O que a gente pode dizer dela? Convencer eleitores a ir votar pode, inclusive, mudar o resultado do pleito nesse momento. Fala um pouco para a gente sobre isso. As pessoas que estão decididas a não saírem de casa no domingo. Na verdade, é quase que um apelo, né, que a gente pode fazer nesse momento. As pessoas que estão aí em casa pensando em não votar no domingo, não façam isso com a democracia. Nós lutamos tanto no Brasil pelo direito de voto, né? Lutamos tanto para retornar à democracia, para agora eu ficar desanimado com quem está aí. Infelizmente, né? Talvez eu realmente, pessoalmente, eu esteja desanimado com A ou com B, ou com os dois, mas é o que nós temos. Vamos exercer o nosso direito constitucional à democracia. E tem que fazer uma meia-culpa, né, professor? Vamos votar. E o que é mais grave? Eu
votando A ou B, eu estou exercendo meu direito ao voto. Amanhã, se eu fiquei em casa, eu não vou poder estar muito chateado com o que eu vou encontrar, não. Né? Bom, eu não exerci meu direito de voto, por que eu não fui? Por que eu não participei? Participe, apresente o seu candidato, represente seu candidato. Ah, mas nenhum dos dois me representa. Ótimo. O que mais se aproxima, exerça o seu direito ao voto, mesmo que seja para votar nulo. Mesmo que seja para votar nulo. Demonstre, né, Demonstre a sua insatisfação. Muito importante mesmo, viu, professor? E fazer aquela meia-culpa, né? A gente é, de alguma forma ou em certo grau, responsável pelo cenário que a gente vive hoje. Pelas escolhas que a gente fez lá atrás. Então, se a gente não escolher agora, a gente vai ter um futuro que pode ser ainda pior. Professor Alessandro Paixão, especialista em Direito Eleitoral, muito obrigado pelo tempo hoje aqui e pelos últimos dias que o senhor veio até aqui para bater papo com a gente, para esclarecer dúvidas, para trazer informações para que a gente vá lá exercer o nosso direito, exercer a nossa democracia da melhor maneira possível no próximo domingo. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês esses últimos 2 meses, né? Falando sobre um tema tão importante e tentando esclarecer a população de alguma forma. Muito obrigado pela oportunidade.